Olá pessoal, eu sou a professora Milena. Irei apresentar essa aula sobre problemas ambientais. Essa aula é destinada à turma do terceiro ano do ensino médio e a disciplina é Biologia. Problemas ambientais devem ser entendidos como um desequilíbrio provocado por um choque, um trauma ecológico, por exemplo, um impacto ambiental resultante da ação antrópica. Quando falamos antrópica, estamos nos referindo ao homem, sobre o meio ambiente. No entanto, também pode ocorrer de resultado de acidentes naturais, como a explosão de um vulcão, um choque de um meteoro, ou um raio, ou entre outros. Só que, óbvio, acontece em muito menor escala do que a ação antrópica, não é? Trouxe aqui a resolução normativa do CONAMA. Vamos ler. O que eles consideram como problemas ambientais? É considerado impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que direta ou indiretamente afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos humanos. Os principais problemas ambientais urbanos, podemos citar o quê? Poluição, ar, solo, visual, água sonora, resíduos sólidos como lixo, esgoto, enchentes, erosão terrestre e marinha, inversão térmica, ilhas de calor e chuva ácida. As causas dos problemas ambientais urbanos. Podemos dizer a industrialização, com a revolução industrial, capitalismo, globalização, consumismo em excesso, urbanização, crescimento desordenado das cidades, aumento populacional, está chegando quase em 8 bilhões, e a ineficácia da política de educação ambiental. O termo poluição, ele deriva do latim poluire, que significa manchar, sujar. A poluição atmosférica caracteriza-se basicamente pela presença de gases tóxicos e partículas sólidas no ar. As causas dessas emissões são a queima de combustíveis fósseis, como carvão mineral e derivados do petróleo, gasolina e diesel, por exemplo, e também a poluição emitida pelas indústrias. Temos também a poluição do solo. Só que antes de falar da poluição do solo, eu queria frisar aqui algumas questões sobre a poluição atmosférica, porque as indústrias automóveis têm lançado uma grande quantidade de monóxido de carbono e dióxido de carbono na atmosfera. Isso tem acelerado demais o processo de aquecimento global. A nossa saúde, por exemplo, é a mais afetada por essa poluição. Doenças respiratórias como bronquite, rinite alérgica, alergia e asma levam milhares de pessoas todos os anos aos hospitais. Outros problemas que eu também quero enfatizar aqui, a irritação de pele, lacrimação exagerada, infecção nos olhos, ardência na mucosa da garganta e processos inflamatórios no sistema circulatório. A poluição do solo, ou seja, a camada superficial da crosta terrestre, ocorre devido aos malefícios diretos e indiretos causados pela desordenada exploração e ocupação de meio ambiente, depositando no solo elementos químicos estranhos, prejudiciais às formas de vida microbiológica e à colaboração em relação às interações ecológicas regulares. As causas que eu posso citar sobre isso é o acúmulo de lixo sólido, como embalagens de plástico, papel e metal, e de produtos químicos, como fertilizantes, pesticidas e herbicidas. No caso dos agrotóxicos, uma das principais consequências é a infertilização, empobrecimento.
desse solo para a plantação e a contaminação da água. A terra se torna improdutiva e não se tem como cultivar nenhum outro tipo de plantio. Temos a poluição visual também. Ela dá-se o nome de poluição visual ao excesso de elementos ligados à comunicação visual, como, por exemplo, cartazes, anúncios, propagandas, banners, totens, placas e por aí vai em excesso, dispostos em ambientes urbanos, especialmente em centros comerciais e de serviços, como vocês podem analisar nessa imagem. É um bom exemplo de poluição visual. Eu queria frisar que uma das consequências da poluição visual, além de contribuir para a perda da identidade das cidades, ela compromete a segurança dos cidadãos ao prejudicar a sinalização de trânsito e ao tirar a concentração de pedestres e motoristas. Ela contribui para o aumento de acidentes de trânsito e compromete também a saúde da população, na medida em que afeta a qualidade de vida das pessoas, sua saúde, segurança e bem-estar. A poluição da água, quando falamos de poluição das águas, é o lançamento de detritos na água de rios e oceanos e a contaminação dos lençóis freáticos por componentes orgânicos oriundos do chorume, de lixo e cemitérios. A poluição das águas também ocorre pelo vinhoto. O que seria isso? O resultante da fabricação do açúcar e do álcool e pelo vazamento de tanques de armazenamento subterrâneo de gasolina. Também pode acontecer de agrotóxicos, de fertilizantes, rejeitos e aterros industriais e principalmente esgoto. Essas são as principais causas de deterioração dos rios, lagos e dos oceanos. Como consequência, temos 3 bilhões de habitantes em nosso planeta estão vivendo sem o mínimo necessário de condições sanitárias. 1 milhão não tem acesso à água potável em virtude desses graves problemas. Espalham-se diversas doenças como diarreia, esquistossomose, hepatite e febre tifoide, que matam mais de 5 milhões de seres humanos por ano, sendo que um número maior de doentes sobrecarregam os precários sistemas de saúde dos países subdesenvolvidos, né? E a poluição sonora? Ela é o efeito provocado pela difusão do som em um tom demasiado alto, sendo muito acima do tolerável pelos organismos vivos. Dependendo da intensidade, causa danos irreversíveis aos seres humanos. Como consequências, temos a surdez, irritação das pessoas, o estresse excessivo, a alteração do sistema nervoso, fadiga, alucinação. As doenças psíquicas são apenas alguns dos problemas que afetam a saúde da população. O aumento populacional causa uma maior produção de lixo, tá certo? Só que, especialmente no atual modelo de produção e consumo, a coleta, destino e tratamento do lixo são questões a serem solucionadas por várias cidades. Em muitos locais, o lixo é despejado nos chamados lixões, que são locais sem estrutura alguma para o tratamento dos resíduos, trazendo sérios problemas para o meio ambiente e a população, né, gente? Consequências disso: danos à biodiversidade ao homem, proliferação e dispersão de vetores, ratos, baratas, moscas e etc., produção de chorume, contaminação do solo, geração de gases, disseminação de doenças, como a dengue, leptospirose, disenterias, entre outros. As enchentes, elas são calamidades naturais e na maioria das vezes não, né? Por quê? Ocorrem quando um leito natural recebe um volume de água superior ao que pode comportar, resultando em transbordamentos. Consequências disso: o abandono dos lares inundados, a perda de materiais, objetos imóveis inundados ou arrastados pela água, a contaminação da água por produtos tóxicos, o que acontece muito, a contaminação da água com agentes patológicos que provocam doenças como amebíase, cólera, febre amarela, hepatite A, malária, poliomielite, salmonelose, teníase, entre outras. A contaminação dos alimentos também pelos mesmos agentes patológicos acima dos citados pode vir a acontecer.
E quando falamos de erosão? Erosão é a expansão da rede urbana sem o devido planejamento, ocasiona na ocupação de áreas inadequadas para a moradia, encostas de morro, áreas de preservação permanente, planícies de inundação e áreas próximas a rios são loteadas e ocupadas. Os resultados são catastróficos, né, gente? Como o deslizamento de encostas, ocasionando a destruição de casas e o grande número de vítimas fatais. E temos aqui a inversão térmica. O que seria essa inversão térmica? Ela é um fenômeno natural que ocorre devido ao rápido aquecimento e resfriamento da superfície em alguns locais, que pode vir a acontecer. Ela é agravada nos grandes centros urbanos devido à presença de poluentes como o gás carbônico. Ocorre quando uma camada de ar frio fica abaixo da primeira camada de ar quente. O ar frio, como é menos denso, tende a ficar retido pela camada de ar quente, que está acima dele, e tende a reter todos os poluentes consigo, uma vez que o ar não circula mais. Assim temos uma inversão térmica, compreenderam? Que é o que costumamos ver sob a forma de uma faixa cinza alaranjada no horizonte, como vemos aí nessa imagem. Quais são as consequências disso? Doenças respiratórias, irritação nos olhos, intoxicações são algumas das consequências da concentração de poluentes na camada de ar próxima ao solo. Entre outras também, possíveis medidas para minimizar os danos gerados, podemos dizer que estão a utilização de biocombustíveis, a fiscalização de indústria, a redução das queimadas e políticas ambientais mais eficazes. Também temos a chuva ácida, que na verdade já é naturalmente ácida devido à presença de dióxido de carbono na atmosfera. O problema é que com a queima de combustíveis fósseis, como o petróleo, o aumento considerável do normal faz com que o pH da chuva caia para água entre 5 e 2,2 e se torne extremamente nocivo ao homem e à natureza. Então é isso, temos aí as referências bibliográficas. Eu utilizei Biologia hoje do 3º ano para produzir essa aula. Qualquer coisa vocês podem realizar o download.